do transcender. Esse é o nosso propósito, por isso vamos a mais uma edição do nosso Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Na edição de hoje do nosso Forma do Bem, hoje vamos falar sobre música, sobre musicalidade, sobre o ouvir, sobre o exercício do ouvir e como a música pode nos ajudar a nos expressar, pode nos ajudar a superar os nossos limites. E pode, inclusive, ajudar a sermos seres humanos e encontrar a beleza, o sentido da vida. Por isso, recebemos aqui na nossa programação o Hercílio Ramos Júnior, ele é apresentador do projeto Amor Cantado. Seja muito bem-vindo, Hercílio, é bom tê-lo aqui na Sagres. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado aí pela oportunidade. E você falou uma coisa assim muito importante, mais uma oportunidade de sermos humanos, isso é fantástico. Com certeza, e a primeira pergunta que eu faço é nessa linha: como a música contribui para que nós possamos sermos humanos? Olha, essa oportunidade é fantástica para a gente falar um pouquinho sobre a música. É inerente quanto que a música traz de mudanças no nosso organismo, né? Quando a gente está ouvindo uma música clássica, quando a gente escuta uma música mais agitada, ela mexe conosco. E o ser humano é formado de 3 partes, praticamente, né? A parte física, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos nos alimentar bem, fazer exercícios, etc. Nós somos compostos também por uma parte mental, onde a psicologia entra para nos ajudar a nos entendermos um pouco mais quem nós somos, para onde nós vamos e como nós vamos fazer essa trajetória. E tem uma terceira linha que os teólogos falam bastante, que é a parte espiritual, né? Dentro dessa composição magnífica, dentro dessa tríade, nós sabemos cuidar da nossa saúde, do nosso espírito, nós vamos tentando cuidar de acordo com as nossas orações, com os nossos desejos, com as nossas crenças, né? E tem um lado que liga essas duas partes, que é o lado mental, que é o nosso cérebro, que é onde está o nosso eu, nossa persona, nossa psique, que é o lado mental, que alguns chamam até de alma, né? E esta alma, quando está no dia a dia, quando a gente está naquela correria, as frequências cerebrais vão mudando, as tensões vão mudando, e isso tudo vai sobrecaindo sobre o nosso corpo, e vice-versa. Se o corpo não está bom, sobrecai sobre a nossa psique. É aqui que a música entra. A música, ela transcende um pouco a matéria. E quando ela transcende a matéria, ela penetra no nosso cérebro, alterando frequências cerebrais que fazem estabilizar esses momentos de tensão. Hoje nós já sabemos e já é provado que a música foi responsável por grandes mudanças na civilização. E hoje, depois, no passado, quando eu assisti um filme chamado Tempo de Despertar, contando a história de um psiquiatra chamado Oliver Sacks, onde ele usava a música como um processo terapêutico, porque ele percebia que alguns pacientes deles com demência e com outro Alzheimer, etc., só reagiam com música. Nem medicamentos pesados faziam aquelas pessoas reagirem, mas a música conseguia fazer com que elas se sentissem humanas novamente. Isso me despertou de uma tal forma, e aí nos últimos 15 anos a gente está fazendo um trabalho aí para poder levar um pouquinho desse carinho, desse amor, dessa musicalidade, para as pessoas se sentirem um pouco mais humanas. E aí, ainda pela perspectiva da musicalidade, né, da melodia, da letra, mas desse contato do mental, né, do cérebro, dessa conexão do eu Perfeito. Com o físico e o transcendente, o espiritual, né? Existe um tipo de música adequado? Existe um tipo de melodia que é o que é mais eficiente para esses processos? Sim, existem algumas músicas. Claro, cada ser humano, cada organismo reage de uma forma, é claro, é evidente. Mas existem alguns processos que são muito comuns, né?
Tem pessoas, por exemplo, eu vou dar até um exemplo de uma música clássica. Tem pessoas que gostam de música clássica, né? Quando elas escutam, elas se irritam com aquelas coisas, porque ela não gosta da música clássica. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que, para relaxar, precisam ouvir uma música mais forte, mais barulhenta. Então, vai depender. Isso foi a grande dificuldade da ciência, entender e fazer a metodologia científica da música como uma ciência, porque cada ser humano reage de uma forma, né? Se eu pudesse fazer uma analogia com as cores, né? A cor do sol ela é branca, não é? Mas quando ela atinge uma cor azul, por exemplo, aquela camiseta azul, ela reflete só o azul e absorve as outras cores. E o amarelo é a mesma coisa, reflete o sol amarelo, mas a cor é a mesma luz que está vindo, mas a reação desse corpo muda em cada um. Então, é muito importante. Na maioria das vezes, músicas clássicas, por exemplo, trazem maior conforto, maior estabilidade. Músicas onde eu tenho grandes tambores agitam um pouco mais as frequências, né? E músicas que trazem um agito muito forte vão tentar agitar a sua vida mais do que o normal. Isso é normal, mas a consequência disso depende de cada pessoa. Por isso é importante o autoconhecimento. E aí, Hercílio, você fez um comentário anterior sobre como a percepção da música e o uso da música na evolução da sociedade. A gente consegue observar esses elementos e em que momentos a gente pode fazer essa conexão, né? Dar esse sentido da música com o desenvolvimento social? E aí eu já puxo para agora, como é que a música vai nos ajudar a sair desse momento de pandemia, vai nos dar um novo papel nesse momento, nesse processo? A música é tão importante nos processos humanos. Eu vou te dar um exemplo. Todo time de futebol tem um hino. É uma música, né? Aquele hino tem a função de unir as pessoas em prol de uma causa. Você tem o hino brasileiro, você tem as músicas, quando você vai para o Exército, por exemplo, você tem as músicas relativas à Marinha, Exército, Aeronáutica, os gritos de guerra. Todo o processo do ser humano está baseado nos nossos 5 sentidos, né? Que é o olfato, o paladar, a visão, etc. E um deles é o som. Então, para eu me comunicar com as pessoas, para eu falar com as pessoas, e a vida do ser humano é uma vida social, comunitária, a música e a musicalidade representam essa parcela do som. A musicalidade ela é tão importante na evolução que, se eu pegar as 3 formas de comunicação mais básicas que existem, que seriam a palavra, a tonificação da voz, né, e os movimentos, a palavra só significa 7% da comunicação. 35% aproximadamente está na tonalidade da voz. E os outros 50 e poucos por cento estão no visual e nos processos cinéticos, de sinergia, né? Então você vê quanto que é importante o som na nossa vida. Desde hinos que representam torcidas, né, até os apaixonados que escutam música dentro do carro para namorar. Todo esse cenário está baseado por música, porque ele faz parte da nossa comunicação. E nós somos seres comunicáveis que vivemos em sociedade. Hercílio, e pela outra perspectiva da música, você tem quem produz, que você foi citando, a gente vai olhando pelo instrumento que produz o som, mas a gente também tem a perspectiva de quem ouve. E que tipo de experiência você tem tido e observado com o seu trabalho, que tipo de impacto a música tem surtido naqueles pacientes, né, como saúde, como recuperação, em quem ouve, né, que efeitos vocês já têm observado do trabalho que vocês desenvolvem? É importante o que você falou aí sobre o efeito de quem escuta, né? Quando nós estamos envoltos de problemas, e aí vamos falar do problema saúde, que é o específico que você está dizendo, o ser humano tem uma tendência muito grande a sempre olhar para o problema. Isto é, a gente entra numa mania dentro da nossa cabeça, fica pensando, nossa, eu estou com problema, nossa, eu estou com problema, e a gente se foca muito no problema. Se eu estou doente, eu me foco muito na minha doença,
que eu estou precisando de ajuda, tal. E às vezes a gente acaba até fechando um pouco os nossos sensores, porque nós ficamos presos àquele sistema, presos àquele problema. A música, quando nós identificamos aquela pessoa, quando nós entendemos que aquela pessoa tem um certo perfil, que ela gostaria de certos tipos de música, né? A gente consegue, através da música, quebrar esta barreira, fazer com que ela saia desse marasmo, deste problema, e comece a enxergar o horizonte, comece a enxergar outras coisas, né? Então, a música, o primeiro ponto que é muito importante para responder para você é, se eu vou cantar para alguém, eu tenho que pensar o que esta pessoa vai sentir quando eu cantar. Para isso, eu preciso me colocar no lugar do próximo, entender o que ele está sentindo e descobrir uma forma de comunicação cantada que vai chegar até aquele coração, que vai despertar nele algum tipo de emoção e que vai trazer para ele alguma benfeitoria, seja em pensamentos, seja na sua própria revigoração, para poder sair daquele problema. O que nós temos visto quando nós fazemos o Amor Cantado, o retorno dos pacientes é algo fantástico, porque eles saem daquele marasmo, eles saem daquele problema por alguns instantes, porque a música entra direto e pula as barreiras sociais que eles colocam normalmente e que às vezes a palavra sozinha não alcançaria. Porque a música ela é composta de ritmo, ela é composta de melodia e composta da palavra. Mas de tudo isso, se eu pudesse te dar o que é mais forte, é a sua própria melodia, que fala com a alma e fala de uma forma universal. E aí, Hercílio, dentro desse trabalho que vocês desenvolvem com o Amor Cantado, como vocês tomaram a iniciativa, né, e tomaram a decisão de conectar com a valorização à vida, né, e aproveitando o movimento do Setembro Amarelo, mas as estratégias que vocês têm utilizado para que as pessoas, no momento de dificuldade, nesse momento de dor, nesse momento de trauma, não imaginem que a vida se restringe à dor, que elas possam transcender a esse momento, elas possam ir além desse processo e se conectar com outro. E às vezes o momento é ruim, parece que tudo é ruim, né? Mas que existem coisas boas também disponíveis e aguardando ser observadas. É perfeita a tua colocação, é aquela velha história do copo pela metade, né? E eu vou até responder para você essa sua feliz pergunta com uma parte artística. Esta semana nós começamos aí o Setembro Amarelo, né? Em termos de valorização da vida. E aí a gente começa a contar também, a gente se utiliza de outras áreas artísticas que completam a música, como por exemplo a poesia, recital de poesia com uma música ao fundo, isso ajuda bastante. E aí tem um grande poeta, Mário Quintana, que fala nos seus poemas sobre a vida, que isso aqui poderia ser falado cantado, mas eu vou recitar para você entender como a gente chega no paciente de uma forma diferenciada. Ele começa assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu respondo para você desse jeito: quantas vezes na nossa vida, e a gente, como ser humano, quer ter o controle de tudo, né? As coisas às vezes mais maravilhosas da nossa vida aconteceram sem nós termos controle. E se você parar para pensar, os grandes homens, aqueles que venceram, que tiveram sucesso, que foram pessoas importantes nessa jornada da humanidade, sempre antes deles vencerem, eles tiveram problemas. É como se esses problemas, como se essas dificuldades viessem para poder nos fazer mais forte, né? Se você vê várias filosofias religiosas, teólogos, etc., bíblicos, inclusive, para quem acredita também, você vê que é na fraqueza da Bíblia, por exemplo, está escrito: é na fraqueza que eu te fortaleço. Então a gente traz uma perspectiva para essa pessoa que necessita dessa ajuda de uma visão diferente. A gente começa a trazer que é normal ter problemas. A gente começa a trazer que os problemas, na realidade, são grandes desafios que a vida nos traz para que nós possamos mostrar os nossos valores e os nossos talentos para o mundo. É esse ponto de vista que a gente faz. E a música ajuda
principalmente aquelas barreiras sociais e aqueles medos que as pessoas tenham caem por água abaixo, para que a mensagem possa chegar com esperança, fé e solidariedade. Mas para isso nós precisamos ser exemplos. Sem o exemplo a gente não consegue transmitir tudo isso. E é aí que todo esse grupo maravilhoso lá do pessoal do IMED, que faz esse trabalho também junto com a gente, tem toda uma retaguarda, eles são pessoas que também prestam. E é através do exemplo que a gente também ajuda a quebrar essas barreiras e mostrar que existe um outro ponto de vista que pode ser melhor, mais interessante, mais saudável e mais feliz para essa pessoa. Ercílio, nós estamos chegando aí próximo ao final de semana. Vai ser um final de semana de feriado, né? E para encerrar, como última pergunta, e particularmente adorei a entrevista, né? A forma onde a gente vai se conectando com a musicalidade. Eu gosto de conectar para dormir, de eu colocar uma música suave e que me faz dormir. Não gosto do silêncio, eu gosto da música para me ajudar a dormir. E também uso muito quando eu preciso concentração máxima. Mas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou vão nos assistir pela internet, né, uma outra oportunidade, num momento, como que ela pode, a partir de agora, experimentar e iniciar o exercício de conexão com a música, com a musicalidade, para que possa fazer esse movimento de ajuda, de colaboração e de construção? Excelente pergunta. Um dos pontos mais importantes é o autoconhecimento. Nós sabermos aquilo que faz bem e o que não nos faz bem, né? Então, isso é um ponto muito importante. O que me faz bem? O que eu escuto que me faz bem? Qual é a sensação que aquela música está me trazendo? Qual é a sensação que eu estou sentindo nesse momento? E para onde eu quero ir? Para onde eu quero seguir, né? Então, o próprio Mário Quintana fala, quando eu uso a minha mente para guiar o meu coração, eu vejo que minha mente é uma valiosa aliada na minha vida. Ela é fantástica quando eu uso a minha mente para guiar o meu coração. A música é emoção. E se a gente conseguir conciliar a emoção com a razão, que nós somos seres, que o nosso cérebro, inclusive, é dividido nessas duas partes. Uma área do cérebro, um lado do cérebro é razão, um outro lado do cérebro é emoção. Se eu consigo conciliar, primeiro me entender, saber quem eu sou, para onde eu quero ir, estou bem, não estou bem, depois sentir a reação que eu tenho perante essas músicas. O próximo passo é usar. Como você disse muito bem, você sabe que quando você se conhece, isso é fantástico. Quando você está querendo dormir, você sabe que aquele tipo de música te traz essa paz e essa tranquilidade. Agora, quando você quer trabalhar, você sabe que aquele outro tipo de música também te traz aquela. O importante é experimentar. E mais do que experimentar, ter consciência do que tudo isso está trazendo para você. Então, a primeira dica que eu dou é se conheça mais, se entenda mais. A partir desse entendimento, você vai conseguir chegar para onde você quer chegar e utilizando como uma dessas ferramentas a música também. Ercílio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação e espero tê-lo mais vezes aqui na nossa programação. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço para todos. Conversamos com Ercílio Ramos Júnior, ele que é apresentador do projeto Amor Cantado, né? É uma iniciativa de apoio, né? Ele está desenvolvendo uma ação focada aí no Setembro Amarelo, mas é de apoio a pacientes, é um movimento de fortalecimento, de valorização da música como instrumento do desenvolvimento humano, e a gente acaba dando destaque aqui dentro da nossa programação. Eu lembro que na próxima semana, né, nós falamos sobre fé na semana passada, hoje sobre musicalidade. Na próxima semana, o nosso tema é como o esporte é símbolo de fé e transcendência. Vamos conectando os assuntos e na próxima semana temos este tema aqui, na próxima sexta-feira, este é o nosso tema dentro do nosso mais um episódio da Forma do Bem.
Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Nosso exercício é de sermos melhores do que nós mesmos todos os dias. E é com essa mensagem